Olá, meus amigos, tudo certinho? Eu tenho quase certeza que essa situação toda que estamos enfrentando, do coronavírus e tudo mais, tem nos feito rever e repensar muitos fatores na nossa vida e um deles é a fé. Eu sei que há muito ateu que acompanha o canal, mas eu queria pedir que mesmo eles prestassem um pouco atenção nos vídeos em que abordo espiritualidade e tudo mais, porque os pontos que discuto aqui têm mais a ver com princípios morais do que religiões ou crenças específicas. Bom, eu já falei aqui sobre o filme Deus Não Está Morto, que inclusive me rendeu alguns xingamentos, e também Corajosos, uma produção que traz bastante ponderação a respeito da importância da presença paterna na vida dos filhos. Inclusive um dos filmes cristãos, ou mesmo um dos filmes no geral que eu mais gostei. E hoje eu gostaria de falar a respeito de uma produção que me comoveu bastante, não só pela história do filme em si, como também por outro motivo que eu vou citar mais pro fim do vídeo. Lembrando que nas resenhas de filmes e de livros eu faço análise de pontos bem importantes e por isso sou obrigada a dar alguns spoilers, já que meu canal é de análise contextual e não só de resenha, Então, meus vídeos são mais para quem não se importa com spoiler ou quem já assistiu as produções que analiso. De qualquer forma, eu vou deixar um aviso ao longo do vídeo caso você seja como eu e tenha vontade de dar uma voadora na cara de quem dá spoiler. Então vamos lá. O filme Milagres do Paraíso traz o drama da família Bean, que é constituída pela mãe Christy, pelo pai Kevin e pelas três filhas Abby, Adeline e Annabelle. A família é cristã e muito devota à sua religião e são todos também muito unidos, mas de repente, numa noite, do nada, a Annabelle, que é a filha do meio, começa a passar mal e ter dores constantes de barriga, que se seguem por várias semanas, Várias vezes, inclusive, ela precisa ser levada às pressas ao hospital. Só que todas as vezes os médicos dão diagnósticos diferentes. Uma hora dizem que é intolerância à lactose, outra hora dizem que é refluxo, enfim. Até que um dia a mãe Chrissy perde a paciência com o médico, inclusive meio arrogante, e exige que mais exames sejam feitos. E é aí que o verdadeiro problema da Annabelle é descoberto. Ela sofre, na verdade, de uma doença raríssima, grave e incurável chamada distúrbio de motilidade intestinal, que é quando o corpo não processa o alimento, ele fica parado no intestino. Obviamente é um choque para a família toda, Bom, como eu falei, a doença não tem cura, mas existe um médico especialista em motilidade que faz um tratamento profundo que permite uma qualidade de vida quase normal e prolonga a vida do paciente. Só que ele atende em Boston, que fica a uns quase 3.000 quilômetros de onde a família mora, e é um dos poucos especialistas do mundo nessa doença. Então, enquanto a pequena lida com o fato de não poder se alimentar normalmente e também com tratamento paliativo que é super agressivo, composto por um monte de remédios e alimento por sonda, os pais tentam encontrar maneiras de conseguir uma consulta com o Dr. Samuel Nurko. Sem sucesso em conseguir essa consulta, já que ele, como ele é um dos poucos especialistas do mundo, tem muita procura, atende pessoas do mundo inteiro e por isso uma agenda lotada, a Chrissy então resolve levar a pequena mesmo assim até o hospital onde o médico atende para tentar de algum jeito convencê-la a consultar a Ana. Bom, eu não vou contar as circunstâncias em que o médico acaba se sensibilizando, mas a Ana começa a ser atendida finalmente. Depois disso, a família passa a ter que encontrar maneiras de pagar pelas viagens caríssimas, pelo plano de saúde que abrange o tratamento, já que a Ana precisa ser monitorada a cada 6 semanas. Além disso, a família passa a ter problemas de relacionamento por causa do estresse causado pela doença, E a Christy a lutar com uma crise muito forte de fé. E acho que não é bem um spoiler se eu disser que algo extraordinário acaba curando a Ana. Mas eu não vou contar os detalhes desse evento, você vai ter que ver o filme, que inclusive está disponível na Netflix. Vejamos, a história da Ana é baseada em fatos reais. É claro que muitos eventos são alterados ou incrementados no filme. Por exemplo, na história real, a Ana desenvolve a doença bem pequena, com 4 anos, e só se cura quando já está com 9. Ou seja, a história real é bem mais sofrida que a do filme, em que os eventos parecem durar aí, sei lá, 1 ou 2 anos no máximo. No filme, a Ana já tem 9 anos quando desenvolve a doença. E segundo o relato da verdadeira Christy, diferentemente da personagem do filme, interpretado magnificamente pela Jennifer Garner, ela teve bastante dificuldade, mas não chegou a perder a fé. Então vamos para alguns pontos que eu gostaria de destacar nessa produção. Creio que seja muito difícil alguém entender exatamente uma situação se não estiver passando por ela, Muitas vezes é fácil para quem está assistindo a situação de fora dar palpites, conselhos furados, apontar o dedo ou falar bobagens. Parece tudo fácil, pelo menos não tão difícil quando não somos nós que estamos vivenciando o problema. Mas por que eu estou falando tudo isso? Em um dos momentos do filme, quando a família está saindo do culto da igreja, 3 pessoas interpelam a Christy para um ótimo pitaco, tomando por base o sermão do pastor, que disse que muitas vezes os nossos problemas são consequências de nossas escolhas. 3 irmãos vão até a Chrissy dizer que provavelmente alguém da família está pecando para que a Ana não esteja sendo curada, sugerindo inclusive que a própria Ana poderia ser a pecadora.
né? Foi uma clara deturpação das palavras do pastor, que certamente não se referia a problemas sobre os quais não temos controle. Aliás, foi um discurso bem prudente, se você for ver no filme, porque de fato muitos dos nossos problemas nada mais são do que resultado das nossas próprias escolhas. No entanto, obviamente, quando estamos passando por um problema tão sério, como no caso do filme, uma doença grave e incurável, em que a vítima é a nossa criança, o nosso filho, a última coisa de que precisamos é de julgamentos tão infundados e até maldosos como o que esses irmãos fizeram. Eu fiquei me perguntando enquanto assistia essa cena, imagino que se está no filme é porque deve ter acontecido de fato, por que será que muitas pessoas se sentem tão superiores que tendem a avaliar os problemas dos outros e no mesmo momento fazer um diagnóstico tão superficial e insensível do que pode tê-lo ocasionado? Ou em outras palavras, por que muitas vezes nós temos a tendência de ficar metendo o bedelho na vida dos outros enquanto não fazemos nada para cuidar da nossa própria vida? Gente, quando estamos com um problema tão sério, especialmente quando não é por nossa culpa, né, não ajuda em nada ouvirmos gente sem noção apontando o dedo. Nessa cena eu fiquei tentando encontrar algum vestígio de benfeitoria por parte dos críticos. Eu gostaria de pensar que a tentativa não foi ferir a família, eu acredito que não tenha sido mesmo, né, apesar da grande falta de noção, e por isso eu acho importante frisar o que venho falando aqui há um bom tempo, a necessidade que nós temos de exercer a empatia. Eu sei que muitas vezes é difícil entender o que o outro passa quando não somos nós, né, que estamos sentindo a dor, como eu falei antes, e é exatamente disso que se trata a empatia, tentarmos nos colocar na situação do outro, para ao menos tentarmos compreender a sua dor. Senti-la é impossível, mas ao menos tentar compreendê-la antes de apontar o dedo, de julgar, de culpar ou de falar bobagens que provavelmente vão aumentar ainda mais essa dor. É um pouco difícil, eu sei, mas algumas perguntas simples que podemos fazer a nós mesmos pode nos ajudar a pensar no que falar ao nos dirigirmos aos outros com nossos conselhos, né, com nossas palavras. Como, por exemplo, será que eu me sentiria melhor ou pior se eu visse isso? Ou será que eu vou estar ajudando ou piorando a situação se der esse conselho? Às vezes é muito mais válido simplesmente ficarmos quietos. Eu, pelo menos, quando eu não sei o que falar, eu fico quieta, porque eu já passei muito por isso, de falar bobagens em momentos inoportunos, tentando ajudar, e acabei piorando mais ainda a situação. Então, hoje em dia, eu me pergunto várias vezes na minha cabeça se eu devo realmente falar alguma coisa ou se eu simplesmente devo ficar quieta e ponto. Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente perguntar com sinceridade se há algo que a gente pode fazer. Então, a empatia é um dos maiores atributos cristãos e, curiosamente, é um dos que mais fazem falta na humanidade, inclusive em muitos cristãos. Situações como essa que a Christy passou são muito mais comuns do que a gente imagina. Bom, essa cena me fez refletir bastante, me lembrou da grande necessidade de seguirmos a regra de ouro, né? Não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós. Outro ponto que eu gostaria de abordar tem a ver com os grandes desafios e os problemas de relacionamento que surgem quando estamos em sérios momentos de crise, especialmente quando se trata de um problema sobre o qual ninguém tem controle. E é geralmente nesses momentos que sentimos a necessidade de ter alguém que nos ampare, nos entenda, nos abrace, porque não é fácil sabermos o que fazer, né? Muitas vezes não precisamos que venha alguém dizer o que devemos ou não fazer, ou de quem é a culpa pelo que aconteceu, até porque em determinados casos, palavra nenhuma vai ajudar. Muitas vezes a única coisa que poderá ajudar é saber que podemos contar com alguém, e melhor ainda é quando esse alguém vive debaixo do mesmo teto. Eu sei muito bem, por experiência própria, que as crises podem tanto afastar e até desestruturar uma família, como também aproximá-la, mas para isso são necessárias muita força de vontade, paciência, compreensão, tolerância, sabe? Enfim, é necessário uma resiliência fenomenal para que a gente consiga sair dessas sérias crises ainda mais unidos e fortalecidos. Aparentemente é o que acontece com a família da Ana, pelo menos de acordo com o filme. Por isso, meus amigos, é importante que a gente cuide bem do nosso emocional e das nossas relações mais íntimas, porque as crises muitas vezes são inevitáveis, mas a maneira como lidamos com elas pode torná-la insuportável ou então uma oportunidade de sairmos dela ainda mais fortes. Mas entramos em detalhes sobre isso em outro vídeo. Mais pro fim do filme, a Christy dá um discurso em sua congregação contando um pouco a história, né, da Ana e as lições que esse problema deixou para a família. Inclusive, ela menciona uma citação atribuída a Albert Einstein, embora eu não tenha encontrado registro de que realmente essa citação seja dele, mas de qualquer forma, independente de quem tenha dito, é uma ótima, é uma bela citação e diz mais ou menos assim, né, que há duas maneiras de viver a vida. Uma é acreditar que não existem milagres e a outra é acreditar que tudo é um milagre. Então, enquanto a Christy dá esse discurso, várias cenas começam a aparecer mostrando que enquanto a Ana estava em tratamento, muitos pequenos milagres aconteceram
aconteceram. E a maioria deles graças a atitudes de pessoas boas que foram imprescindíveis pro bem-estar da Ana durante todo esse período. É interessante esse discurso porque mostra o seguinte, né? O que fez com que a Ana fosse curada parece ser algo de outro mundo, né? Um milagre mesmo, quase inacreditável. Tanto que me fez me perguntar várias vezes se realmente tinha acontecido daquela forma. Mas grande parte dos milagres não vai ser tão excepcional assim. Muitos dos milagres que acontecem com a gente são pequenos e só nos damos conta deles se a gente quiser. E enquanto esperamos que um milagre extraordinário aconteça em nossas vidas e que simplesmente resolva nossos problemas assim, muitos outros menores estão acontecendo, mas passam despercebidos. E esse foi o ápice do filme pra mim, né? Foi isso que me fez gostar tanto do filme. Quando eu assisti a essa produção, eu fiquei pensando que era mais uma história mirabolante, inventada, sei lá, pra vender livros, chamar a atenção, mexer com a fé das pessoas, como aconteceu, por exemplo, com aquele filme O Céu é de Verdade, que conta a história de um menino de 6 anos que diz ter ido ao céu enquanto ficou em coma depois de um acidente, só que anos mais tarde acabou revelando que tinha inventado toda a história. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas aí eu fui dar uma pesquisada a respeito da história da Ana e de fato não foi invenção. Na verdade, como eu disse antes, ela foi bem mais tensa na vida real e me chamou bastante a atenção o fato de a Jennifer Garner ter meio que restaurado a sua fé após trabalhar nesse filme, né? Assim como a reação do verdadeiro Samuel Nurko, do médico que atendeu a Ana, que não admitiu abertamente o milagre, né? Mas em entrevista disse que uma recuperação como a da Ana é realmente muito rara, especialmente na circunstância em que ela aconteceu, né? O milagre de fato. Então foi algo inacreditável mesmo. A Christie pergunta em seu discurso, né? Por que a Ana foi curada enquanto há tantas crianças sofrendo? Bom, eu acho que nenhum ser mortal tem uma resposta para isso, para uma pergunta tão difícil como essa. E é exatamente em momentos de sofrimento que a grande maioria das pessoas se volta novamente para a fé. Eu conheço muita gente que não acreditava em Deus ou que não dava muita importância para essa questão da espiritualidade, mas que nos piores momentos de suas vidas começaram a buscar um consolo maior. É um consolo que mais ninguém poderia dar. Algumas, infelizmente, só mantêm essa fé se um milagre de grandes magnitudes acontece, esquecendo-se, como bem lembrou a Christie no discurso, né, de observar os pequenos milagres, ou seja lá o nome que você queira dar, que acontecem o tempo todo ao longo do processo e que, quem sabe, ensinam muito mais do que se um grande milagre inquestionável acontecesse. Eu tenho uma crença, a de que estamos aqui para progredir emocional, espiritualmente e também para aperfeiçoar as nossas relações pessoais, né, as nossas experiências, ajudando também aqueles ao nosso redor a progredir também. Então creio que essa é a maior missão durante a nossa jornada pela vida e vai de nós enxergarmos tanto o que é bom quanto o que é ruim, tanto as experiências extraordinárias quanto as aparentemente insignificantes, né, como propulsoras para esse progresso, mesmo que muitas vezes seja duro e difícil passar por elas. Então eu não estou dizendo para fingir que está tudo bem, mesmo quando estamos na fossa, pelo contrário, eu acho essencial dar atenção aos sentimentos e vivê-los sem reprimi-los, sabe? Mas enquanto choramos de tristeza, raiva, frustração, é importante que mantenhamos vivas as nossas esperanças e também a nossa fé. E também que façamos um esforço para olhar o que tais dificuldades podem estar nos ensinando. Eu sei que é difícil, eu mesma não consigo enxergar aprendizados quando eu passo por dificuldades. Como disse um grande amigo meu, né, é difícil ver à frente quando está tudo escuro ao seu redor. Mas depois de um pouco reerguida, eu percebo como tenho capacidade de enfrentar situações que jamais imaginaria e como a espiritualidade contribui fortemente para essas batalhas, sabe? Então eu adorei o filme de verdade, ele me prendeu muito apesar da tensão pelo sofrimento da pequena Ana e realmente me fez refletir demais sobre questões como fé, esperança, empatia, a importância crucial da união e do amor em família e também sobre a morte e a vida depois da morte. E a minha nota então para esse filme é 10, sem sombra de dúvida. Bom, eu acho que por hoje é isso. Deixa aqui o seu comentário a respeito do que você achou do vídeo e também do filme, caso tenha assistido. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado toda vez que eu postar mais vídeos, certo? Então, um beijão e até a próxima!